Bem-vindos ao podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina que surgiu dentro da disciplina Literatura Alemã 1 para trazer para vocês um pouco mais sobre escritoras de língua alemã. Na primeira temporada serão abordadas 4 autoras do período pós-guerra, que receberam prêmios muito importantes da literatura, 3 delas o Prêmio Nobel. Autoras, sobretudo, que tiveram e continuam tendo importância nos países de língua alemã. São elas, Nelly Sachs, Christa Wolf, Elfriede Jelinek e Herta Müller. Alô, eu sou a Vitória. E eu sou a Catarina. E nesse episódio a gente vai conhecer um pouco sobre a vida e obra de Nelly Sachs, contando também com a participação especial da professora Maria Aparecida Barbosa, que atua em programas de pós-graduação da tradução e pós-graduação em literatura na UFSC. Nascida em 10 de dezembro de 1891, na cidade de Berlim, Leonie Sachs, mais conhecida por Nelly Sachs, foi uma escritora e poeta judia que teve uma vida muito marcada pelo Holocausto, coisa que refletiu nas suas obras literárias, que tratam principalmente nos anseios e dores do extermínio do povo judeu. Desde cedo, por desfrutar de uma educação de qualidade, ela sempre teve contato com os clássicos alemães na biblioteca da família, e aos 16 anos, após ler o livro Gösta Berling, de Selma Lagerlöf, ela começou a trocar correspondências com a escritora sueca, que a incentivou a escrever suas próprias obras. Aos 17, a autora começou a escrever os seus primeiros poemas no estilo impressionista. Em 1921, foi publicado seu primeiro livro, Legenden und Erzählungen, em português, Lendas e Contos. E ao longo da década de 1920, seus poemas foram publicados em várias revistas. No entanto, suas obras não tiveram muita recepção. Para entender melhor a mudança na escrita de Nelly Sachs, é importante lembrar do contexto histórico da época, onde em 1920 o Partido Nazista se mostrou com mais evidência e, com Hitler na liderança, passou a buscar cada vez mais recursos e apoio. Em 1930, o antissemitismo ganhou muito mais força dentro do partido, especialmente com relação à crise financeira e busca por um possível culpado, um bode expiatório sério, no caso, a minoria judaica. Em janeiro de 1933, o Partido Nazista chega ao poder. Se baseando na ideologia de seu líder, que sugeria uma suposta superioridade da raça ariana, os nazistas tentaram exterminar ou segregar grupos que eles consideravam antissociais, como judeus, negros, deficientes físicos e mentais, minorias étnicas, religiosas e sexuais e adversários políticos. Como destaca a professora Maria Aparecida Barbosa, esses eventos traumáticos influenciaram na produção literária da autora Nelly Sachs. Nelly Sachs, poeta alemã judia, nascida em 1891. Em 1940, então, ela passa a viver na Suécia, como refugiada. Aconselhada por um médico, ela escreve mais tarde sobre essas imagens que a perturbam, que povoam seu espírito, e é daí que ela compõe esses poemas que chamam a minha atenção devido a essas imagens que aludem à morte. Pensemos, por exemplo, no poema Chor der Geretteten, de 1946, não é? Estilisticamente, nós constatamos aqui um estribilho repetitivo, instaurando algo como uma ladainha, homenageando esses que têm a sobrevida, não é? Mas esses seres, ao que tudo indica, já estão mortos, não é? O instrumento chofar é tematizado no poema, é fabricado a partir de ossos limpos e já secos dos animais mortos há mais tempos, não é? Mas aqui no poema, aparentemente, são os ossos humanos que se prestam à fabricação desse instrumento musical chofar, não é? Também os pescoços desses sobreviventes se encontram voltados para o alto, não é? Numa posição já pronta a receber o corte da lâmina mortal. Volta e meia, retorna também a imagem do Staub, da poeira, né?
donde hão certamente de repousar esses seres que não são dignos de uma celebração, não são dignos de um túmulo. Resta-lhes possivelmente morrer, então, na poeira, não é? No chão. Um outro poema chamado Welt, né, faz essa menção: Frage nicht die Tod, Entrissenen, wohin sie gehen immer ihrem Grabe zu, não é? Então não pergunte a esses que foram retirados da morte para onde é que eles estão indo, já estão se encaminhando à morada da morte, não é? E esses, por exemplo, eles não têm direito a olhar as belas imagens de livros ilustrados que são como vitrines pelas ruas, não é? Então essas pessoas não teriam direito a esse mundo que as pessoas compartilham, que tem alegrias, que tem janelas, que tem luzes e que tem vida, né? Porque tudo isso, né? Todas essas belezas do mundo, que talvez, né, coisas lindas do mundo, elas não foram feitas para esses olhos que já conheceram o horror, né, nas suas fontes, nas suas origens. Novamente, nesse poema, né, nesse segundo poema, nós temos também essa musicalidade repetitiva de passagens assemelhando-se ao Requiem, a uma litania, não é? Uma canção que homenageia o morto. E uma semelhante leitura eu poderia fazer também de um outro poema chamado Abgewandt, Warte ich auf dich. Apartado, eu estou à sua espera, se teríamos em português, né? Que referência seria essa, senão a de uma morada apartada, uma morada daqueles que já não vivem mais, né? Então, são algumas imagens que eu trago para vocês aqui, uma primeira leitura desses poemas dessa incrível poeta Nelly Sachs. Como a gente pode perceber, tudo o que Sachs sente sobre o que está acontecendo com o povo judeu é refletido em sua escrita. O primeiro livro de poemas que ela publicou, Nas Moradas da Morte, em 1947, conta com poemas divididos em 4 ciclos, que são Teu Corpo em Fumaça pelo Ar, Orações para o Noivo Morto, Epitáfios Escritos no Ar e Coros Depois da Meia-Noite. A Maria Clara Salvato, que é pesquisadora da iniciação científica do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, menciona que esse último traz a questão de manter viva a memória dos sobreviventes do Holocausto. Conforme cita a professora titular de Filosofia da Universidade de Södertörn, na Suécia, Márcia Sá Cavalcante Schubach, em seu artigo A Poética de Nelly Sachs, Coros Depois da Meia-Noite, é um extenso ciclo de coros: coro das coisas abandonadas, coro dos salvos, coro dos andantes, coro dos órfãos, coro dos mortos, das sombras, das pedras, das estrelas, das coisas invisíveis, das coisas abandonadas, das nuvens, dos não-nascidos. No ano de 1950, a mãe de Nelly, que tinha ido para a Suécia com ela, acaba falecendo. E 2 anos depois, Nelly Sachs recebe a cidadania sueca. Em 1957, ela recebe o Prêmio de Literatura da Associação Lírica Sueca e, em 60, o Deutsche Preis, prêmio dado a cada 3 anos a autoras de língua alemã. Segundo a revista Piparote, foi a partir deste ano que Nelly começou a ter o reconhecimento do público e de seus colegas, e começou a ganhar prêmios importantes. O poeta judeu Paul Celan, com quem ela trocou correspondências desde a década de 50 até sua morte em 1970, a chamava de poeta oficial dos judeus. Já em 1961, a Nelly Sachs escreve o poema que leremos agora, que se chama Na Fuga, na tradução de Paulo Quintela. Na fuga, que grande recepção a caminho, embrulhados no pano dos ventos, pés na oração da areia, que nunca pode dizer amém, pois tem de ir, da barbatana asa e mais além. A borboleta doente, breve sabe de novo no ar. Esta pedra, com a inscrição da mosca, entregou-se-me na mão, em vez de pátrias seguras metamorfoses do mundo.
Maria Antônia Huster, da Universidade de Coimbra, fala que o poema Na Fuga mostra a maturidade poética de Nelly Sachs. É composto de 4 estrofes soltas. Abre a enunciação vigorosa do tema no primeiro verso, composto apenas por um anapesto, na fuga, mostrando o sofrimento de seu povo durante o Holocausto. No final, o poema nos mostra que o lugar que deveria ser seguro, na verdade, não é. Trata-se de um poema cheio de metáforas, onde tais imagens como borboleta doente, pedra com inscrição de mosca, oração da areia, mostra-se a passagem do tempo, a fragilidade de deslocamento. Na primeira parte do poema, surge a reflexão sobre a recepção dos exilados nos outros países. Ao mesmo tempo, o eu lírico está longe dos eventos descritos, mas viveu a fuga e deslocamento provocado por guerra. Sente com seu povo, vendo de longe o seu sofrimento. Em 1965, foi publicado Späte Geschichte, em português, Poemas Tardios, e no mesmo ano, a Nelly Sachs recebeu o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão. No ano seguinte, ela recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Segundo a artista plástica Solange Palatnik, Nelly Sachs escrevia quase sempre num tom de profunda tristeza e amargura, e é comum encontrar em seus textos as imagens da sombra do pó. O jornalista alemão Eckhard Klessmann, do jornal Die Welt, se referia à escrita de Nelly como um lamento fúnebre de um povo. Solange também cita que ela usava uma linguagem enigmática referente a ciências ocultas que ligavam o velho e o novo, aliando muito da criatividade e das metáforas do modernismo aos simbolismos da antiga poesia bíblica, além de influências das tradições místicas do judaísmo, como, por exemplo, o Hassidismo e a Cabala. Sachs foi uma escritora e poeta alemã, naturalizada sueca, que consegue transmitir em seus poemas o sentimento da angústia de seu povo e dela mesma, morando em outro país. Ela nos faz refletir muito sobre como foi esse sentimento através de suas escritas. Agradecemos imensamente a professora Cidinha por colaborar com a gente nesse episódio e também você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Até o próximo episódio. Tschüss! Você acabou de ouvir o podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto da disciplina Literatura Alemã 1 do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina, com locução de Catarina Carvalho e Vitória Gonçalves, roteiro de Caroline Schenel, colaboração e pesquisa de Andréa Cristine Schramm, Marina Martini Lopes, Vitória Gonçalves e Catarina Carvalho. O projeto foi realizado sob orientação da professora Isabela Bröring e conta com a participação das professoras Maria Aparecida Barbosa, Ruth Bornowski e Roswitha Fisenblum, assim como Isabela Bröring e também as bolsistas Maria Clara Salvato e Maria Carolina Correia, técnica por Peter Lobo e edição de Zonas Nascimento.